Bom, falando um pouquinho, para quem não conhece, do South by Southwest, é um evento que acontece em Austin, no Texas. Eu nunca imaginei que eu ia para Austin, no Texas, antes do South by Southwest. Não conhecia Austin, nunca tinha ido para o Texas na minha vida. Uma cidade pequena, uma cidade de 800 mil habitantes, mais ou menos, e que se transforma aí durante o mês de março para receber o maior festival de música, cinema e interatividade. Então, eu falei um pouquinho durante a apresentação da Sapient que as coisas estão se colidindo, né? Ou seja, tecnologia com comunicação, com artes. Pessoas que nunca conviviam, que nunca dividiam uma mesa de bar, hoje dividem essa mesa de bar. E o South by Southwest, ele é isso, a versão ao vivo dessa mistura do mundo que a gente vive hoje e boas ideias que surgem a partir dessa mistura. É isso, não é? É, bem isso, Marcelo. Tem, além da parte de Interactive, que, enfim, esse ano atraiu mais de 400 brasileiros. A plataforma, o South by Southwest tem uma plataforma hoje que você consegue ver quem está indo de todos os países. A gente deu uma checada lá para ver quais dos nossos amigos iam estar lá, clientes e pessoas do mercado. E tinha quase 400, a gente acabou encontrando algumas outras que também não tinham feito o registro direto nessa área que você aparecia, o seu perfil. Então, assim, a gente ficou muito feliz porque é um evento muito bacana para o mercado. A gente viu um crescimento muito grande de interesse, não só da mídia, quanto das pessoas em irem participar desse evento. E acho que todo mundo só tem a ganhar, porque tem coisas muito interessantes e a gente vai compartilhar algumas aqui com vocês. Acho que esse videozinho aqui conta um pouquinho desse mood do evento, para vocês entenderem, entrarem um pouco no clima. É um negócio muito diferente, é difícil contar para quem nunca foi. Recomendo a todos vocês. South by Southwest 2016 vai abrir provavelmente as inscrições no comecinho de agosto. E os hotéis que ficam perto ali do epicentro do evento esgotam nas 2 primeiras semanas depois que as inscrições abrem. Então, se vocês tiverem interesse em ir ano que vem, ponham na agenda de vocês um reminder 1º de agosto, que é mais ou menos quando ele vai abrir. Senão vai acontecer que nem o Merigo, que foi a primeira vez esse ano. E que descobriu a distância de ir para o aeroporto e dirigir todo dia quase para ir. 3 horas de sono, né? Não, eu fiquei preocupado quando a gente pôs esse vídeo da galera falar, puta, vagabundo, fica festa, música. Não, a gente trabalha muito no South by Southwest. A gente não dorme e é um volume de conteúdo muito grande. E, assim, é um evento que tem coisas interessantes. Então, a gente trouxe para vocês aqui algumas curiosidades, peculiaridades do evento. Uma delas é esses cachorros São Bernardos aqui. Porque como tem muita gente, tem muito formador de opinião no evento, as marcas querem fazer ativações diferentes, chamar a atenção, as pessoas são bem exigentes que estão ali naquele evento, né? Então, a Morphe, que é uma fabricante de carregadores de celular, ela criou uma ativação que era o cachorro São Bernardos, tinham, né, na coleira deles carregadores de celular, e você podia tweetar, eu estou com meu celular acabando a bateria na esquina da rua tal com a rua tal. E os caras levavam o cachorro e você conectava o seu celular ali no cachorro para dar uma carguinha no seu celular. Né? E obviamente que a marca espera PR, e que a galera dê uma tweetada e dê uma divulgada. Então é uma das coisas que acontecem em Austin. Né? Uma outra coisa que acontece em Austin é
um carro 3D, um carro impresso numa impressora 3D rodando pela cidade. Né? Você que viu esse carro lá, não foi? Na verdade, ele não foi lançado no South by Southwest. Mas ele estava circulando lá, Mas né? ele estava circulando. No final das contas, acho que a proposta dele tem muito a ver com o público que estava lá, com toda essa questão de tecnologia. Existe uma parte, tem vários verticais de palestras, e uma delas é essa tendência makers de imprimir coisas e fazer coisas. Então, acho que um carro desse tinha muito a ver com o evento. Esse daqui foi o principal app, só lembrando... Quem de vocês já ouviu falar do Meerkat? Levanta a mão, quem já ouviu falar desse aplicativo, que está bombando, tipo, nas últimas 3 semanas na internet. Na verdade, assim, o South by Southwest, ele foi o lugar onde o Twitter foi lançado, né? Então, onde ele ganhou fama, né? Onde ele realmente virou o Twitter, isso em 2007. E aí, todo ano se tem um certo buzz, vai ter um novo Twitter, qual que é o aplicativo? E desse ano, indiscutivelmente, o Meerkat foi o aplicativo mais falado e o mais usado. Basicamente, ele é uma plataforma que você consegue fazer um streaming ao vivo do que está acontecendo e transmitir isso live para todos os seus seguidores do Twitter. Então, isso para um evento que estão acontecendo milhões de palestras ao mesmo tempo, bandas e, enfim, muita coisa acontecendo e todo mundo querendo saber o que está rolando lá. Esse foi um aplicativo que, enfim, fez bastante sentido, só que o Twitter cortou um pouco as asinhas do Meerkat, porque viu que estava crescendo tanto que ele colocou a plataforma dele, que é o Periscope, para fazer exatamente a mesma coisa. Conta também desses esquilos aí na rua. Você está andando na rua lá e encontra uns esquilos, lendo um livro. Acho que esse tipo de ação, esses cachorros, mostra muito o espírito do South by Southwest, né? Então, tem um monte de gente indo de lá para cá, em Austin, só que ao mesmo tempo são marcas e startups que vão para lá aproveitando esse boom, eles não têm muito dinheiro, então eles precisam ser inteligentes e fazer mais com menos. Então aqui, basicamente, eles contrataram algumas pessoas que se vestiram de esquilo e essa empresa chama Scroll.com. Basicamente é um outro aplicativo também que mistura um pouco de Foursquare dicas de livro, né? Com livros. Então ele te dá dicas de livros de acordo com o lugar que você está. Isso leva em consideração livros que foram escritos naquela cidade, ou por escritores locais, ou por pessoas que naquela região estão lendo aquele tipo de livro. Então, é uma forma um pouco mais social e diferente de você entender ou conhecer novos livros interessantes. Bom, aí, assim, o South by Southwest é interessante, porque se vocês forem convidados para ir num outro evento falando do South by Southwest, podem ir, porque provavelmente vai falar coisas diferentes do que a gente está falando aqui, porque um evento tem quase 1000 palestras, a experiência é muito individual. O que eu vi no South by Southwest, o que o Carlos viu, o que eles viram, varia muito de pessoa para pessoa. Então é difícil apontar qual foi a grande tendência. A gente trouxe aqui 4 hot topics, né, que são coisas que chamaram a atenção, e assim, bem viagem, assim, não são coisas que vocês vão necessariamente aplicar amanhã no dia seguinte na empresa de vocês. Depois a quinta, que é o assunto do nosso evento, que é Big Data e Data Science, que a gente escolheu justamente no ano onde todo mundo aqui precisa ser mais eficiente, né? Fazer mais com menos, 2015. A gente vai aprofundar de Big Data. Mas a gente antes vai dar uma passadinha de alguns tópicos, né? You are the highest paid female CEO in America. You were transgendered long before Amazon ever even imagined making transparent. You founded Sirius Satellite Radio over the objections of the FCC. You launched a pharmaceutical company in order to save your daughter's life. She just had her 30th birthday. You've been in love with and devoted to the same woman for more than 30 years. In pursuit of immortality, a love that will last forever, you built a robot of your wife and had her loaded with AI software, a beta test in what you call mind cloning. You also have a law degree, an MBA, and a PhD in medical ethics. In our New York Magazine story, we say that you regard every obstacle as a dare. You seem to be born to defy limits.
In my opinion, I think the reason that the New York Magazine story was so successful was that so many people were inspired by your example. Here is a person who can literally do anything and who does not recognize human limits at all. So I have two questions, or one question in two parts. The first is, how did you get to be this way? Essa jornalista do New York Times entrevistou a Martina no palco. Depois, se vocês entrarem sxsw.com, essa entrevista de 1 hora está inteira disponível online. A Martina, que foi resumida em 1 minuto e meio, a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida em termos de achievements, né? Ela, na verdade, é um homem que se transforma em mulher. Ela é a CEO mais paga dos Estados Unidos, mais bem paga dos Estados Unidos hoje. Ela é CEO da United Health, a mulher mais bem paga como executiva no mercado americano. E ela casou, e ela gostou da mulher dela, que ela resolveu fazer um clone da mulher dela, para a mulher dela não morrer nunca, viver para sempre. Então ela criou uma tecnologia para fazer um download do cérebro da mulher dela, num negócio que ela chama de Mind, o que é mesmo? É uma tecnologia que, na verdade, consegue puxar Mind Cloning. Ela está criando um clone da mulher dela. Né? Então, assim, quando vocês acordarem amanhã de manhã e falarem, puta, tá difícil aprovar o budget com o global, pensa que tem uma mulher que clonou a mulher dela, mudou de sexo, criou a Sirius, que é aquela a Satellite Radio Company, vendeu, ficou bilhardária, e aí, em vez de só ficar velejando no Caribe, ela criou tudo isso depois. Então, assim, é um exemplo de pessoas que estão fazendo coisas e não reclamando da vida e discutindo as dificuldades que a gente vive hoje. Bem oportuno. O segundo hot topic que eu trouxe para vocês aqui é uma coisa que, se fosse futurística, vai acontecer daqui a 3, 4 anos, você vai falar assim, é mais um desses videocases de tendências. Mas esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui é de um produto chamado Jibo, que é um robozinho para casa. Ele pode ser encomendado na internet agora. Vocês podem sair daqui, entrar lá na Quickstarter e ele vai ser entregue no 2º semestre. Imagina vocês terem um desse na sua casa. Minha filha viu isso e falou assim, eu quero um no Natal. Custa 900 dólares. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll... And I'll blow your house in. Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you wouldn't eat that. Hey, they make turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills keep expanding. He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for 2, Jibo. We've dreamt of it for years, and now he's finally here. And he's not just an aluminum shell, nor is he just a 3-axis motor system. He's not even just a connected device. He's one of the family. Good night, Jibo. Jibo, this little bot of mine. Então, no ano de 2015, a gente pode ter um robô desse em casa e a gente pode ter um cachorro da Boston Robotics, que foi comprado pelo Google, e pode levar o cachorro para passear. Não vai fazer nem xixi no lugar errado.
não sente dor, gente. Ele não fica triste também. O cachorro faz jogging, daqui a pouco vocês vão ver. Melhor que muito ser humano. Sobe escada. Fantasiado de rena. Com narizinho de rena. Não é incrível? É incrível. Acho o mundo que a gente viveu hoje muito incrível. E é incrível também a realidade virtual. Um dos hot topics do South by Southwest foi virtual reality. E aí a Oculus, que é a empresa que está liderando esse processo de realidade virtual, comprada pelo Facebook por 2 bilhões de dólares, uma empresa que tinha só um protótipo quando o Facebook comprou, não tinha nenhum produto pronto, valeu 2 bi. A Oculus, na verdade, descobriu que talvez a coisa mais bacana de você usar uma realidade virtual não é você jogar um joguinho, que isso é o óbvio, né? Quem é hardcore gamer adora pôr um óculos e ficar matando os alienígenas. Mas eles fizeram uma parceria e criaram um estúdio para fazer filme. Então, provavelmente daqui a uns 2, 3 anos, a gente vai ter um equipamento em casa que vai permitir que a gente entre num filme, põe esse óculos e assista um filme e faça uma imersão, em que cada um de nós tem uma experiência de narrativa diferente, porque se você olhar para um lado e eu olhar para o outro, as câmeras vão filmar em 360 e vão trazer uma experiência diferente. Então, em 1 minuto, eles falam um pouco desse projeto. When I was younger, my dad would take us to some of the art theaters to see some of the films from the 50s that were 3D with the paper glasses. Just finished Maleficent, and someone showed me an article about Oculus, and I said, I got to see what this is. It was my first experience with VR, and literally came out of that and said, this is going to change everything. When we started Oculus, we really thought that the major focus for VR was going to be games. Now that the Rift is sort of maturing as a technology, and really virtual reality on the whole, the potential is really there to take people to these virtual worlds. We are seeing the birth of a completely new medium. Storytelling in VR is much more complex. It's kind of a three-dimensional storytelling. There's multiple things going on at the same time. A gente comprou um equipamento desse lá na agência, estamos fazendo alguns desenvolvimentos. E essa reação que vocês viram das pessoas se assustando, a gente fez uma sessão lá na agência e vem com o óculos um demo de montanha-russa. E a gente fez um dia que ficou todo mundo na agência lá fazendo uma fila para pôr o óculos e para vivenciar uma montanha-russa virtual usando esse óculos. E é uma coisa a sensação é indescritível quando você realmente testa. Então eu acho que realmente é uma das trends que foram discutidas no South by Southwest que vão gerar muito impacto. E aí agora falando daquilo que trouxe a gente aqui para o evento e entrando um pouquinho de Big Data, eu vou pedir uma ajuda para o Calan para a gente fazer bem rápido, porque a gente está atrasado na nossa agenda e a gente quer ouvir vocês, quer conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre como o Big Data foi tratado no South by Southwest e pode afetar, e aí sim afetar o dia a dia de vocês amanhã já. Rapidamente aqui, 3 exemplos que foram falados lá no evento sobre Big Data. Um deles é o Mashable. O Mashable tem uma ferramenta chamada Velocity. E o que a Velocity faz? É uma ferramenta que tenta prever o que vai viralizar na internet. Então, basicamente, a ferramenta usa a regra da teoria de redes, que é, se eu posto no meu Facebook um conteúdo, e esse conteúdo o Mauro compartilha, ele é meu amigo. Então, isso tem um score 1. Agora, se o Mauro compartilha com alguém aqui dessa sala que não é meu amigo, e isso pulou para uma outra rede, ele vai jump, né, de uma rede para outra. Quanto mais o conteúdo pula de uma rede para outra, mais ele tem um potencial geométrico de viralizar, e mais aquilo vai virar um trend topic pela ferramenta, pelo algoritmo do Mashable. Hoje, se vocês entrarem em Mashable.com, a home que vocês vão ver do Mashable.com, ela não é decidida por um ser humano. Não tem um jornalista que é o editor-chefe da home, do portal Mashable. O algoritmo monta de acordo com aquilo que existe uma tendência de gerar mais visualização e mais tempo das pessoas ali dentro do Mashable.com. Ou seja, o cara abriu a ferramenta lá pra gente e falou assim, olha, eu vou mostrar para vocês o que vai viralizar amanhã nos Estados Unidos. E mostrava uma lista de assuntos que ainda não tinham viralizado, mas iam viralizar.
seja, a ferramenta consegue prever o futuro. E hoje não faz sentido você produzir conteúdo sem esse tipo de tecnologia. As empresas que estão liderando o processo de criação de conteúdo digital, todas estão se apoiando nisso. Um outro exemplo é o BuzzFeed, que fez provavelmente a palestra mais aplaudida lá do South by Southwest, uma das mais, que mostrou também isso. Mostrou que isso aqui que parece um câncer, né? Eu achei bem feio essa imagem, mas é a imagem que eles mostraram, parece um tumor. Mas esse tumor aqui mostra esse efeito de rede, que é cada conteúdo em seu determinado lugar, né? Isso aqui, na verdade, essa imagem aqui, eles representa a viralização daquele post que o BuzzFeed fez falando do vestido. Qual é a cor do vestido, né? Vocês provavelmente viram isso, né? E isso gerou 400 mil impactos no Facebook, 270 mil no Twitter, 150 mil no Dark Social, não quero nem saber o que é isso, e 284 mil em Others. Então, na verdade, assim, o conteúdo viraliza, o Mashable sabe a origem, e aí entra um segundo insight que eles trouxeram, que é o seguinte: eu BuzzFeed, nesse caso, não quero trazer pessoas para o BuzzFeed.com. Né? A gente tende a achar que a gente é bem sucedido no digital quando a gente consegue ter boas taxas de clique nas nossas mídias que levam para nossas propriedades. O BuzzFeed disse que isso é o jeito velho de pensar, que o jeito novo de pensar é você encapsular o seu conteúdo e distribuir ele. E você criar uma forma de criar uma identidade para onde ele estiver encapsulado e aparecendo, ele ser percebido como uma coisa da sua marca, independente de onde ele apareça e que você consiga traquear. Então, se é no Facebook, o BuzzFeed não quer que você saia do Facebook, nem o Facebook quer, e vá para o BuzzFeed.com. Então, ele resolve lá mesmo, ele resolve no Twitter, ele resolve no Search, então ele distribui o conteúdo. E a gente assistiu também uma palestra da Netflix, que, na verdade, o tema da palestra foi a evolução do Netflix nos últimos 10 anos. Não era uma palestra para falar de dados, mas dados foram fundamentais para que o Netflix conseguisse chegar na posição que ele chegou. Basicamente, eles contaram a evolução da plataforma e a plataforma começou a dar um salto quando eles perceberam que parar de perguntar para as pessoas o que elas queriam e como elas achavam melhor fazer as coisas ou consumir esse conteúdo no Netflix não era tão eficiente quanto medir o comportamento dela, expondo ela a múltiplas variáveis, ou seja... O famoso teste AB. O Netflix, ele fazia experiências com os usuários, então a home do Netflix, ela era diferente para vários tipos de usuários, com alguns clusters, e isso era testado. Então, com base numa pequena amostragem, obviamente ligada a alguns clusters, eles conseguiam extrapolar isso e conseguiam evoluir muito a plataforma para chegar aonde eles chegaram hoje. Tá, e agora vocês podem falar, legal, esses exemplos são exemplos de veículos que são digitais, que obviamente já nasceram dentro desse contexto, onde os dados fazem parte do business, mas como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Eu que sou uma marca de consumo, eu tenho aqui um produto físico que está numa prateleira. Então, a gente trouxe aqui na verdade, trouxe 3 vertentes que são muito práticas e que mostram um pouco de como o poder desse data science, de como a gente consegue utilizar esses dados numa forma mais prática e mais verdadeira para o nosso mercado. Acho que tem um pouco assim, o grande conceito por trás de tudo que vocês vão ver agora é a publicidade hoje, ela tem como ser menos chutada, tem que ser menos, ela pode ser menos plug and play, no sentido de que hoje a gente usa muito empiricamente, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? O que a gente está vendo hoje é que você não precisa mais achar as coisas, você simplesmente pode ter a certeza, modelar, testar, criar clusters, jogar e pegar um feedback, retroalimentar. Ou seja, com a tecnologia para o famoso achismo ou gosto pessoal. Então, o primeiro exemplo disso é como que a gente pode melhorar a parte a eficiência da mídia, né? E assim, é muito triste falar que muitos dos clientes ainda estão fazendo mídia como na época do Mad Men, do Don Draper. O Excel. O Excel do plano de mídia. Né? E o que a gente acredita é que hoje mídia tem que ser feita de um jeito Mad Men, ou seja, a gente precisa pegar tudo que essas ferramentas conseguem nos dar de inteligência e aproveitar todos esses dados para conseguir entregar uma eficiência de mídia que antes a gente não conseguia ter,
porque os dados não existiam, segundo que as ferramentas não eram tão avançadas a ponto de trazer esse benefício. Basicamente, esse caos aqui é como a compra é feita hoje, né? Existe um processo completamente anárquico, não existe mais um funil de conversão. Nem uma jornada do consumidor única, né? Que você começa aqui e você termina aqui, ele realmente é muito caótico e todas essas laterais aqui são informações que todos esses rastros do consumidor acaba gerando no dia a dia. Pode passar. E aí, algumas marcas, enfim, já fazem um tracking de algumas dessas informações, só que mesmo os clientes que fazem esse tracking, às vezes cometem alguns erros, que é não analisar essas informações, esses dados da melhor forma. Então, aqui a gente trouxe um exemplo real, não falando o cliente, onde existe um estudo baseado no quanto o investimento em cada um desses meios gerou de ROI. Né? Então, claramente, a gente consegue ver que links patrocinados... Links patrocinados e você não deveria fazer nada de mídia display, por exemplo. Né? Link patrocinado é o salvador da pátria. Vamos só fazer Alguém Google, aqui acha que links patrocinados não funciona? Funciona, só que talvez o valor dele não seja tão grande quanto a gente está vendo em comparação aos outros. Quando a gente começa a ter uma sofisticação maior de uma análise e fazer um trabalho de atribuição, ou seja, a gente conseguir levar em consideração não só o last mile, mas todo aquele processo anárquico que o consumidor fez até chegar e efetivar uma compra, ou até antes de chegar e procurar a sua marca e de lá do Google, do link patrocinado, efetivar uma compra, a gente consegue ter uma análise melhor. Então, basicamente, esse slide aqui mostra que a mídia display foi uma mídia que gerou muita contribuição para que as outras mídias conseguissem ter uma eficiência. Ou seja, se alguém analisasse só o gráfico anterior, falar, legal, vamos cortar a mídia display, e vamos colocar tudo em links patrocinados. O que iria acontecer? Certamente a performance de links patrocinados iria cair e ninguém ia conseguir entender por quê. Então, acho que esse daqui é um exemplo super simples de como a gente não só precisa ter uma forma diferente de captar esses dados, mas como a gente precisa ter uma maturidade maior na análise desses dados. E hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam a isso, e não só fazer um trabalho de atribuição, mas justamente conseguir fazer com que a gente consiga pilotar uma campanha de uma forma simples e mais inteligente. Esse vídeo que a gente trouxe a seguir aqui é um exemplo prático. Obviamente que tudo isso é possível com o auxílio de uma ferramenta, mas isso daqui é o dia a dia, não é o futuro. Na verdade, assim, gente, o recado é muito simples. Se vocês tiverem saído daqui com uma coisa desse evento, pensem que questionem a partir de amanhã qualquer tipo de análise de resultado de campanha que está baseado só no último clique. Não, isso é o jeito mais primário e errado de avaliar a ROI de digital hoje. Ou seja, não dá para vocês considerarem que teve uma taxa de CTR de tanto, gerou tanto de conversão, seja qual for o KPI de conversão de vocês, se vocês não levarem em consideração tudo o que aconteceu antes, se vocês ignorarem todos os impactos, a gente compra milhões de CPMs de impactos, a gente tem que saber o que esse impacto gerou de efetividade. O vídeo próximo é um vídeo da Adobe, que mostra a ferramenta da Adobe, mas esqueçam que a da Adobe poderia ser qualquer concorrente e que mostra como funciona na prática uma gestão de campanha que não está baseada só em analisar o último clique. Let's say your CEO has called for an increase in lawn ornament sales, a 20% uptick in garden gnomes to be exact. Everyone in the room looks at you. No problem, you've been here before. But to get where you're going, you need to know where you are. Adobe Media Optimizer shows that you are spending $6,500 every day between search, display, and social advertising to promote garden gnome sales. Got it. To get that 20% lift, you run a simulation that tells you to spend an additional $5,000 a day. That's a chunk of change. It's worth it if it gets the job done, but you need to be sure. An accuracy report tells you with 93% confidence that your increased expense will give you the 20% lift. Now, how do you spend that extra budget? A spend recommendation model suggests you put 54% of that budget into search,
39 into display, and the last 7 into social. The plan is put into action, and as predicted, sales are trending toward the forecasted goal. Garden gnomes for everyone. One small snag. Data shows that even though more people are clicking on your ads and adding garden gnomes to their wish lists, there are a lot of people not following through with sales. A problem? Sure, but also an opportunity. You identify those who put a gnome on their wish list but didn't purchase. You set up a display campaign to retarget them while they surf the web. Ads appear with an image and an offer for the specific gnome they want. The sleeping gnome, the dancing gnome, or the zombie gnome. By putting the offer back in front of them, click-throughs increase 4%, and conversions go up 17%. Yes, you've been here before, and you make it look easy. É um exemplo muito simples de como que o software pode ajudar vocês a tomarem melhores decisões. Eu não conhecia o Marketing Cloud até ir para esse evento em Salt Lake City, e realmente para mim foi um game changer, porque pela primeira vez eu vi que o marqueteiro tem a possibilidade de ter um RP do marqueteiro, né? O marqueteiro é aquele que o máximo que ele usa é um Excel, mais ou menos, o CMO. O cara não quer, é legal reunião de campanha, pré-produção de filme é uma delícia, mas não tem um dashboard, o cara não tem um software que ele consiga cruzar todas as coisas, campanha off com campanha on, com budget. E pela primeira vez eu vi na minha vida, num demo real, um software, uma tecnologia que se propõe ser o RP, ser o SAP do diretor de marketing, onde ele abre uma tela e ele consegue ver tudo que está acontecendo dentro das campanhas dele e tomar decisão em cima disso. E isso muda, é igual eu quando era pequenininho, que não usava óculos, e um dia pus um óculos na cara e comecei a enxergar as coisas que eu não enxergava. Realmente é surpreendente. E no final das contas, obviamente que as ferramentas ajudam, né? Mas existe uma fase que não depende só de ferramenta. A gente precisa criar um processo e precisa entender como é que a gente consegue fazer isso funcionar. Obviamente, o primeiro passo é a gente estabelecer uma forma de capturar os dados de todos os nossos ambientes, e aí estamos falando de website, mobile, a parte de social. O ideal seria criar uma base de dados sua, né, que seria uma DMP, que a gente pode trabalhar com outras bases de mercado para enriquecer essas informações e cruzar tudo isso com outras plataformas que entregam a mídia de uma forma programática, ou seja, entendendo quem é essa sua audiência e respeitando as clusterizações que você faz, conseguir entregar mensagens customizadas, levando em consideração o momento de compra dessa pessoa dentro do funil e por onde ela está passando. Isso pode ser extrapolado, essa mesma dinâmica de modelos de atribuição, ela pode ser extrapolada hoje não só para o digital, mas para todos os ambientes que você tem todos os ambientes de marketing. Então, obviamente, no digital é mais simples, a gente tem ferramentas e esse tracking e esse rastro do consumidor está mais claro para a gente, mas hoje já existe uma metodologia que consegue analisar qual que é a contribuição de cada um desses meios e como eles estão interrelacionados para fazer com que o produto gire na gôndola. Então, isso se chama Marketing Mix Modeling. Na verdade, um dos nossos convidados, o Eduardo, é um dos responsáveis por essa área dentro da Mondelez, que é uma das empresas que já está aplicando esse modelo aqui no Brasil, e isso certamente faz com que a gente consiga entender melhor o ponto ótimo e como é que a gente consegue equilibrar o investimento cross-channel. Aqui, basicamente, a gente tem também um estudo real, onde, ROI, né? Num plano, a gente tem o ROI por canal e a gente tem o plano feito pela agência, né, em conjunto com o cliente. Então, claramente, provavelmente o plano foi feito sem ter essa parte aqui. Então, se tem um feeling de que o trade realmente é o que faz gerar produto na venda, na gôndola, mas quando a gente realmente analisa a contribuição de cada um dos meios, a gente vê que a gente passou de um ponto ótimo, de uma curva de saturação aqui, e isso poderia ser investido com muito mais eficiência em alguns outros meios. E aí, basicamente, com isso, a gente consegue ter um dashboard, uma ferramenta, e é alguma coisa bem parecida com isso, onde a gente consegue entender como é que a gente vai, trabalhando com esses modelos de regressão, prever o futuro, né? Analisar. Conseguir equilibrar para fazer um crescimento em termos de share,
de volume para uma marca. Então, assim, exemplos práticos existem. Para algumas marcas, só o fato de você mudar o percentual do mix de investimento já tem um incremento de volume de 17%, 19%, 20%. Então, assim, isso dentro de um padrão de investimento de uma grande conta, certamente faz bastante diferença. Philadelphia, que está aqui na tela, é um cliente nosso, é uma marca que a gente trabalha e que o Eduardo conduz esse trabalho muito bacana de mostrar para a Philadelphia o que está gerando o produto na gôndola. Philadelphia não tem um e-commerce, não vende online. Então, o que faz as pessoas que são impactadas por um post de Facebook, pelo comercial de televisão, qual desses canais está ajudando aquele consumidor a lembrar da marca e a tomar a decisão de compra na gôndola? E a gente ficou muito feliz porque, rodando um estudo, o digital foi o meio que teve o maior ROI dentro desse modelo de Marketing Mix Modeling. Então, enfim, funciona mesmo quando a gente não está falando de uma marca que não é um e-commerce, que não tem uma venda direta no digital. Essa aqui eu vou pular, Carlão, para respeitar o horário de todo mundo aqui. Eu vou pular essa parte de criação para a gente ir para a parte final. Tem alguns cases aqui, mas eu não quero me estender porque a gente começou um pouquinho atrasado. Então eu vou pular. E só a parte final aqui, a Sapient tem uma divisão nos Estados Unidos chamada IORA. O que essa IORA faz? Essa IORA ela pesquisa tecnologias de sensores físicos para coleta de dados. O que a gente está falando aqui? O data science nada mais é do que coletar informação, processar informação, tomar decisão com a informação. Como é que eu processo e coleto informação no mundo físico? Dentro do supermercado. Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez nos Estados Unidos e um data visualization que mostra o que um consumidor faz quando ele entra no supermercado, por que gôndolas que ele passa, como é que eu vejo quais são as minhas hot zones, aonde que ele anda mais, ele vai e volta, ele vai na parte de geladeira e volta para a parte de mantimentos, e aqui está plotado um dia desse supermercado, ou seja, aonde as pessoas mais circularam no supermercado e qual que é o caminho que elas fizeram. Tudo usando tecnologia como, por exemplo, beacons, aplicativo de celular, sensores dentro da loja. Então você vê aqui o mapa de calor mostrando as zonas mais quentes dessa loja, e isso eu preciso fazer hoje, né? E obviamente que checkout acaba sendo uma das partes mais quentes. Esse aqui é meu preferido, é o preferido de todo geek. Isso aqui é o seguinte, é um trabalho que a Sapient fez junto com a Windex, que é com aquele limpa-vidro americano. Ela fez uma pesquisa que ela instalou uma câmera no bico da embalagem. E uma série de consumidores, quando eles levantavam a embalagem, começavam a traquear dados e mostrar onde ele estava usando. Então, o pessoal do Index descobriu nos Estados Unidos, por exemplo, que o produto que era para limpar vidro era usado para limpar fogão, para limpar outros materiais que não eram off-label e fora do uso. E isso gerou uma decisão da empresa de investir em estender, fazer uma extensão de linha de produto, baseado no dado que ela coletou. Então, assim, o que eu falo para vocês esse jeito old fashion de fazer focus group, dar uma bisnaguinha com requeijão pro moleque ali, né? Que vai falar super bem, porque o brasileiro é cordial, gente fina, sempre fala bem, mesmo quando o cara odeia o teu produto, ele fala bem, num ambiente artificial e forçado, pode ser substituído por uma série de tecnologias muito bacanas e muito mais ricas sob a perspectiva do consumer insight do que fazer o famoso focus group. E aí a gente acaba a apresentação aqui com alguns insights que o Carlão vai dividir com vocês, para a gente ir direto para o nosso papo aqui com a galera. Nessa parte da mídia, acho que o grande ponto é como é que eu saio daqui e começo a trazer um pouco isso para o dia a dia. Primeiro que, quando a gente fala de uso melhor de dados para aumentar a eficiência de mídia, a gente não está falando mais de uma tendência, a gente está falando de uma pendência. Então, hoje. Se você não faz, você já está atrasado, né? Então, claramente, não estamos falando de nenhuma tendência. Segundo, começar não é tão difícil quanto parece. Obviamente que a gente trouxe um caso super sofisticado, que depende de uma ferramenta, mas isso pode ser tão simples quanto você começar a ter um processo de coletar esses dados e até começar a fazer pequenos testes. Por exemplo, teste AB já é uma forma de você, obviamente de uma forma parametrizada, já é uma forma melhor de você conseguir pegar alguns dados e aumentar a eficiência da sua mídia.
A questão... Calma, né? Tem ainda a parte número 1. Então, ter uma base sólida e começar a utilizar parceiros facilita também o dia a dia. Ou seja, quando a gente fala de parceiros, a gente pode estar falando de outras third parties, ou seja, empresas que guardam informações de consumidor, que podem enriquecer a sua campanha, aumentando a eficiência desse target ou retarget que você está fazendo, ou pode, por exemplo, fazer com parceiros como Facebook, YouTube e Twitter, que já estão mais preparados e oferecem, obviamente, com um mínimo de investimento, alguns produtos que ajudam vocês a entenderem a eficiência e até fazer isso de uma forma comparativa para mostrar o quanto o digital consegue ter uma contribuição na sua campanha. Tem uma dica muito rápida para vocês, que é o seguinte: não faz sentido nenhum mais vocês comprarem um plano de mídia dentro de um veículo digital usando a informação do Media Kit do veículo, dizendo qual que é a distribuição de atitudinal e demográfica daquele veículo. Então o veículo manda para vocês do Media Kit dizendo que lá é 70% mulher, 20% tem 20 anos e X é da classe AB. Bullshit. Ignore essa informação e rode a campanha baseado em algum tipo de dado de DMP e de ad network que permita com que vocês atinjam aquele cluster de audiência. E aí tanto faz qual que é a predominância daquele veículo, porque você está comprando a sua audiência. Você cria a audiência e você roda essa audiência em qualquer veículo. Então, a gente na Sapient procura não rodar mais planos de mídia para nossos clientes usando dados do Media Kit. Media Kit deleta na hora e a gente cria a campanha que roda com o nosso cluster independente de onde a gente está rodando. E a gente tem garantia da entrega daquela audiência. Por exemplo, a base mais rica que existe hoje na internet, com relação a dados de pessoas, uma base só, se não for para conjugar, é o Facebook. São 100 milhões de brasileiros ali dentro daquele negócio, dando todo tipo de pista e de rastro digital que vocês podem imaginar. Tudo. Então, o Facebook hoje permite que você use os dados do Facebook para rodar campanha em outros sites. Isso é o oráculo do marqueteiro, porque eu consigo falar num site de, por exemplo, de oficina mecânica, mas eu quero falar com mulher, e eu quero vender fralda para aquela mulher. Eu consigo fazer um banner num site de oficina mecânica, que tem até fotos da Playboy ali misturadas, e saber que quem entrou naquele momento no site é uma mãe de 35 anos, do Rio de Janeiro, com 2 filhos. Dá para saber, é nesse nível de sofisticação que a gente está falando. E acho que, por último aqui, a sofisticação ela vale o esforço e o investimento. Ou seja, a gente sabe que para chegar num nível de sofisticação que a gente mostrou aqui, e principalmente para rodar um estudo de Marketing Mix Modeling, realmente não é uma coisa trivial, barata, precisa ter um mínimo de histórico de vendas e de algumas fontes diversas, mas certamente, quando isso estiver rodando na prática, o retorno que você tem no prazo que você tem é muito, muito grande e vale a pena. Aqui a gente já falou um pouquinho, né? Acho que a gente já falou um pouquinho do insight criativo, então eu vou encerrar a apresentação, pedir uma ajuda da Dani e da Camila aqui para a gente pôr as cadeirinhas aqui para a gente começar o papo. Obrigado, gente. Obrigado. Eu tenho que espetar ele. O Marcelo falou 90% daí é do Peninha. Tudo bem, cara? Cabe 5 cadeiras aqui em cima do palco. Sim, né? Ô, Dani, a gente tem que sentar onde está a foto atrás, assim? Essa é a ideia? Não. Então vai lá, cara. Vai pro outro lado lá. Você trocou? Obrigado. Cara, desculpa o atraso aí na nossa agenda, que acabou atrasando um pouquinho para começar. E eu já falei demais, então agora eu vou parar de falar, deixar os convidados aqui. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente e falasse um pouquinho. Calão, você também não, tá? Só eles, deixa eles falarem um pouquinho, contarem um pouquinho do que eles acham do tema. O que eles acham do tema, o que eles acharam do South by Southwest. E aí, depois que cada um se apresentar, o que eu gostaria muito é que a gente não ficasse mais entre a gente e sim batesse um papo com vocês. A gente está louquinho para ver as perguntas. E quanto mais polêmica e cabelo da pergunta, mais eu gosto. Pode fazer. Começa eu? Pode ir lá, vamos lá. Tá bom. Eu sou Carlos Merigo, sou fundador e editor-chefe do b9.com.br
que é um site voltado para criatividade e comunicação. Esse foi meu primeiro ano lá no South by. Como eu próprio me chamei, eu era o Virgão, perto de várias pessoas que estavam aqui vários anos lá. E realmente, de várias palestras, é legal que o South by Southwest é dividido em vários clusters. Você pode acompanhar, ficar numa região ali do centro de convenções, numa sala onde você vai ver palestras, seminários do mesmo tema. E essa questão de discussão de dados estava bem presente em várias delas. E o que dá para perceber que assim, acho que o publicitário, né, o comunicólogo que não souber lidar com dados, fazer análise de dados e trabalhar com dados, ele está ultrapassado, assim, é uma característica do futuro, né? A gente sempre falava, acho que já há alguns anos tinha essa discussão de que a nossa profissão, o futuro era um elo perdido entre o Kotler e Star Trek, né? E eu acho que cada vez mais isso fica claro, assim, de que dados é o novo petróleo, assim, a gente vai precisar trabalhar com isso, porque eu vivo publicando campanhas e analisando campanhas no dia a dia do site, de novas iniciativas de publicidade, e a gente vê um discurso de marca cada vez... Tem muita gente querendo falar com as pessoas, emocionar as pessoas, tocar as pessoas, mas é sempre de uma forma... Sempre não, mas quase sempre de uma forma muito genérica, né? Muito ampla, e você acaba não conseguindo falar direito com o consumidor. E nesse mundo de dados, de Big Data, a gente não faz mais sentido fazer isso, porque você pode falar com cada um, né? Você tem a comunicação one-to-one e você consegue... E o futuro é você conseguir adaptar a sua campanha, adaptar a sua linguagem, o que você fala, para cada pessoa, né? Usar esses dados para falar para cada pessoa e, de fato, conseguir atingir essa pessoa, conseguir gerar esse impacto com ela. Então, a gente viu isso em várias apresentações lá, mostrando desde como você coletar esses dados e como você trabalhar eles depois de forma criativa, que foi uma das partes aqui que acho que preciso pular aqui por causa do tempo, mas que vai impactar bastante, inclusive em Cannes Lions desse ano. Tem a nova, a nova categoria, que é Data Lion, que é justamente para premiar campanhas que consigam fazer uso de dados de uma maneira criativa e mudar a maneira como você conversa com o consumidor usando informação. Então, eu acho que... E eu gostei muito dessa definição aqui, que não é tendência, é pendência. Eu vou anotar essa para usar no dia a dia. É isso. Bom, prazer a todos. Eu sou Eduardo, eu lidero a área de Analytics no Brasil e agora América Latina da Mondelez. Talvez a Mondelez, não sei se todos conhecem, mas talvez as marcas da Mondelez lá, que está Sonho de Valsa, Clube Social, então são marcas de consumo direto para clientes. E são marcas que hoje têm um grau de investimento muito alto hoje em mídia, né? Então, como tem esse investimento, né, então sempre existiu uma dúvida do que esse investimento realmente traz de volta de retorno para a companhia. Então, há alguns anos a gente já vem trabalhando já num processo já desde fora e trouxemos aqui para o Brasil e agora estamos focando na América Latina de tentar mensurar aquilo que nós estamos investindo realmente está sendo efetivo para a companhia, né? Não só primeiramente para ajudar os marqueteiros a tomar a melhor decisão no planejamento deles, mas também otimizar a forma como está sendo investido o dinheiro e principalmente com o objetivo de toda a companhia é saber se aquilo está botando dinheiro no bolso ou não, né? E ajudar o marqueteiro a responder para o financeiro que aquilo que ele está botando de dinheiro, que é muito difícil se dá dinheiro ou não o dinheiro de marketing. Hoje no Brasil, basicamente, a gente roda estudo para 18 marcas aqui no Brasil, na América Latina são 32 marcas, todas com estudos de marketing mix modeling. Então, a gente roda... O modelo, basicamente, ele faz um modelo de regressão, são modelos econométricos. Eu não sou economista, sou marqueteiro, mas eu tenho uma experiência bastante grande com números. Então, a gente roda modelos que vai para identificar o que foi efetivo em cada uma das campanhas, para cada uma das mídias. E, a partir de tudo aquilo que a gente identificou no passado, de mix de mídia, a gente consegue fazer o planejamento para o futuro e tomar as melhores decisões, né? Então, eu acho que eles trouxeram alguns exemplos aqui. A gente tem cases ótimos lá na Mondelez, só que a gente não pode compartilhar muito as nossas estratégias, mas eu posso ter marcas que cresceram 20% em volume daquilo que a gente tinha de incremental em anos anteriores, margens assim, só de fazer pequenas mudanças, e como ele mostrou, só de fazer algum shift de dinheiro, e às vezes você pode reduzir o seu custo dos seus investimentos, e só mudando o mix de investimentos você consegue ter retornos melhores, né? E além disso, você consegue ter também um aprofundamento em cada uma das mídias, né? Funciona fazer 15 segundos, 30 segundos para a TV,
até quantos TRPs ou GRPs eu devo estar comprando, para as mídias de digital, funciona até quantas impressões eu devo estar comprando. Então, todo esse tipo de insight você consegue tirar desses números, né? A partir de análise de coleta de base de dados, entende, faz modelos de regressão, e aí você consegue fazer uma perspectivas futuras aí do que a gente vai planejar. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Frederico Trajano, diretor executivo do Magazine Luiza. Obrigado, AAA, pela oportunidade de reviver um pouco o evento, né, que é o meu 3º ano. E eu queria contar um pouquinho a estratégia que eu tive desse evento, explicando um pouquinho como é que está a nossa empresa hoje. Eu estou há 15 anos no Magazine Luiza. Eu comecei o e-commerce do Magazine Luiza em 2000. Nós somos uma das primeiras empresas a investir nessa área. E hoje o e-commerce representa 20% do nosso faturamento, né? Nós faturamos mais de 2 milhões pela internet o ano passado, incluindo aí mobile e venda para o PC. A gente teve que fazer um investimento, teve que fazer um movimento, porque o varejo de bens duráveis é um varejo que está sendo revolucionado pelo comércio eletrônico. E todas as empresas do mundo que não fizeram investimento, que não fizeram, como diz no Matrix, tem aquela parte física e você faz um tip-loft e vai para o digital. Então, todas as empresas que não fizeram o tip-loft, né, para o digital, acabaram, estão saindo, né? Um pouco então, Best Buy, Circuit City, todas sofrendo muito, tendo muitos problemas, então a gente teve que forçadamente fazer isso. O meu primeiro desafio no Magazine foi criar uma operação relevante com bastante know-how específico. Então, hoje nós temos lá uma equipe de 400 pessoas só para online. Nós temos, como eu falei, esse faturamento que vocês conhecem. E eu achei que, a partir do momento que a gente atingiu o primeiro bi, a gente já fez esse primeiro, né, compromisso nosso de, enfim, hoje a gente tem equipe, tem faturamento, tem relevância no online, e a gente já não corre tanto risco aí de ser disrupted, né? Mas o meu foco agora é transformar a companhia como um todo. Então, hoje a gente é uma empresa tradicional com uma área digital e o foco do Magazine Luiza é ser uma empresa digital com pontos físicos. Isso é uma transformação que vai envolver um trabalho ainda maior do que eu tive nesses primeiros 15 anos, porque agora eu vou ter que transformar os 80% da companhia, né? Os mais de 90% do quadro, porque no outro caso tem mais gente. Então, nós temos 24 mil funcionários, nós vamos ter que fazer uma transformação digital para todos eles, vendedores de loja, gerentes, compradores tradicionais. E esse ano, para o South By, eu acabei levando uma equipe de 10 pessoas, sendo que metade dessa equipe era do offline. Então, eram equipes não digitais e a gente criou um grupo, né? E o South By tem muito conteúdo, como o Tripoli falou, várias palestras, a gente se dividia, era proibido mais de uma pessoa assistir a mesma palestra, e a gente ficava no nosso grupo aí de WhatsApp, compartilhando conhecimento, etc. e tal. E o que eu ganhei de trazer essa turma que não era convertida para ser convertida foi muito grande. Então, o fato de você equalizar o conhecimento nas empresas, e eu imagino que várias empresas como vocês, eu tenho uma equipe digital com muito conhecimento, tenho uma equipe offline que não conhece nada, não adianta querer que os projetos rodem se vocês não se esforçarem muito para equalizar conhecimento, né? E ir para evento, trazer a turma para participar, eu acho que esse tipo de coisa que eu consegui fazer esse ano e tive um retorno muito positivo. A gente queria abrir para vocês agora. Quem é o primeiro? Quem solta a primeira pergunta? O microfone está aqui, né? Se ninguém se voluntariar, eu vou falar alguém. Eu conheço quase todo mundo que está aqui. Mauro, puxa a fila aí, por favor, vai. Claro, você... Alguém precisa começar. É um efeito, então gera um efeito isso. Tá saindo minha voz? Tá ótimo. Vocês não comentaram, eu estava conversando com o Merigo um pouco antes ali. No evento teve alguma conversa sobre wearables? Quer dizer, o que isso vai mudar a forma como a gente faz marketing? Porque quando a gente começar a nos vestir com essas coisas aqui, a gente vai ser monitorado, a gente vai começar a dar um monte de informação que a gente não sabe nem que está dando, né? Assim, já tem gente fazendo isso, usando isso de uma forma consciente. Vocês têm alguma história para contar nisso? Para mim é uma coisa que vai revolucionar um pouco o marketing daqui para frente. Parece que é distante, mas não é distante não. Está batendo a porta aí. Falar?
Teve, além do South by Southwest, teve também na CS bastante discussão sobre os wearables. Acho que a internet das coisas foi o grande assunto ali, né? E eles mostraram um pouco... Porque o que a gente entende hoje de internet das coisas com os wearables é que parece que tudo é um reloginho voltado para esportistas, né? E eles mostraram ali vários exemplos de aplicações que vão além, desde... a Intel mostrou lá a porta inteligente, que sabe quando você está chegando em casa e já liga as coisas. E assim, tinha os drones também, que acho que foi até uma parte bem, digamos, revolucionária, porque eram os drones que... A preocupação dos drones hoje é com segurança, né? Porque os drones estão se autopilotando e aí vai cair na cabeça de alguém. E aí lá eles tinham esses sensores que conseguiam ler o redor do ambiente. Tinha até uma parte com obstáculos onde esses drones iam sozinhos desviando. Então, tem várias aplicações que vão além disso que a gente entende hoje como o relógio que conta, né, conta os seus passos, né? E ele, obviamente, tem uma grande preocupação com essa coleta de dados, mas é sempre importante dizer que isso acontece sempre de uma forma anônima, né? Eles têm essa coleta de dados para usar para campanhas, para fazer algum tipo de alguma oferta de conteúdo personalizada, mas isso não, a companhia, a empresa não tem essa informação, sabe que você é você, né? É feito de uma forma anônima, assim. E no South by Southwest também tiveram várias discussões sobre wearables com outras empresas de marketing também. Esse negócio de privacidade, né, que todo mundo fala, né, eu acho um bullshit gigantesco, porque a gente já vendeu a nossa alma pro diabo, ninguém lê nenhum termo de aceite de nada, e as pessoas querem conveniência, as pessoas querem cada vez ter menos esforço, dor de cabeça. Então, a gente a geração atual que vive hoje já fez um trade-off, que é vendi minha alma pro diabo em troca de uma série de benefícios e meus dados, né, ontem estava com o meu diretor de criação, que é um dos diretores de criação digitais mais offline que eu conheço. E ele olhou o Google, pela primeira vez ele olhou o Google Now dele e falou assim, como é que o Google sabe que eu vou para Costa Rica? Eu falei, bem-vindo, né? Eu não falei em nenhum lugar pro Google que eu ia para Costa Rica. Eu falei, cara, teu Gmail, você usa o teu Gmail, você recebeu o teu e-ticket ali. Então, assim, essa discussão de privacidade é uma discussão old news, completa. Eu vejo as pessoas falando, privacidade, já era. A não ser que você vá para uma ilha deserta e não tenha bateria em volta, já era. E o Apple Watch, né? Que nem a Apple sabe direito o que é o Apple Watch, mas eles lançaram e vai usar todo mundo como beta tester aí. O que quem estiver usando é o beta mais caro, né, da história, né? É verdade. Quem estiver usando vai servir de... Mas respondendo a sua pergunta, eu acho assim, a gente tem que dar alguma coisa em troca da informação que você capta do cliente. Não adianta você captar um monte de informação e não dar um retorno relevante para ele. Então, em relação a wearables, uma história que eu ouvi é que tem algumas seguradoras que já estão usando wearables como o Fitband para traquear qual a qualidade da tua vida, se você tem uma vida saudável ou não tem. E, em função desse tracking, eles fazem apólices de seguros mais baratas, conforme a tua qualidade de vida, o estilo de vida que você tem. Então, já é um tipo de aplicação de marketing num dos P's que é pricing, né? Inclusive, eu já li... Está saindo a voz? Tá. Tá. Inclusive, eu já li também a respeito, falando da mesma mercado segurador, né, que já existem alguns projetos com carros em que vão traquear a forma como você está dirigindo, e em função da forma como você dirige, você pode ter um benefício ou não no seu seguro. Agora, entra um pouco na questão do que ele estava dizendo, que é o seguinte, você tem que autorizar isso, né? Porque, no fundo, você está entrando na vida do sujeito, né? Se você dá um seguro mais barato, você está dando benefício para o cliente, né? Se você, usando o dado dele, consegue dar um valor para ele que é uma apólice mais barata, é uma boa moeda de troca. Isso na verdade, está totalmente conectado com esse mundo de análise de dados. Né? É engraçado, eu estava no Rio de Janeiro semana passada e fui numa reunião na Cisco. Aí, de repente, eu olhei, todo mundo tinham 5 pessoas da Cisco na reunião, todos estavam usando uma pulseirinha dessa, tipo um Fitbit, escrito Cisco. Aí eles falaram, a gente tem um problema. A Cisco é patrocinadora da Olimpíada e criou uma campanha interna com funcionários do mundo inteiro, e especialmente os do Brasil, por causa da Olimpíada no Brasil, que é vida saudável. Então agora a gente tem uma porra de uma meta, cada um de nós, e o dado vai para o servidor do chefe. Então, assim, eu tenho que usar essa porcaria no meu braço, porque eu estou sendo traqueado
e se eu estou dando 10 mil passos por dia. Todo funcionário da Cisco foi estimulado a dar 10 mil passos por dia, né, e vai ser reconhecido. Né? Então, a gente tem uma coleira eletrônica que é o celular, agora a gente tem uma outra coleira, agora tem uma tornozeleira eletrônica. Eu concordo, essa discussão só está começando. Mais perguntas, gente? Aqui, ó. Boa noite. Eduardo, para você a pergunta, talvez seja um pouco mais simplista. Eu trabalho para a Mastercard e a gente tem uma questão muito de, quando a gente faz o tracking de resultados de qualquer ação, é muito criando um ID que consiga ver mesmo investimento online com a atuação do cliente offline. O que eu fiquei curiosa para entender é como é que você consegue fazer essa conexão dos seus investimentos em diferentes canais online com uma compra de um Philadelphia ou um bombom sonho de valsa ou qualquer coisa dessa. É um acordo que você tem com o varejo, que você consegue fazer esse ID comum e como é que você vê onde ele foi impactado para... Basicamente assim, o modelo de regressão, basicamente ele vai entender, você sabe o que você executou, então eu sei o que eu fiz de TV, o que eu fiz de impressão, o período que eu fiquei ativo no online, e eu cruzo todas essas informações com as minhas vendas no ponto final, que basicamente são informações Nielsen que eu compro. Então, como eu sei por semana quando que vendeu os meus produtos e o período que eu estive ativo de comunicação nesse momento, eu consigo isolar os fatores e entender o que realmente aquilo impactou na minha venda. É que, assim, na verdade, o modelo tem um estágio antes, você tem outros fatores que impactam, além da comunicação, a venda do teu produto. Seja a temperatura, fatores macroeconômicos, tem diversos outros fatores externos que são fatores que você não tem influência, que você consegue identificar. O primeiro passo é você isolar isso, entender o que movimentou de vendas, e o modelo faz isso, ele tira esses fatores. A partir do momento que você faz esses fatores, aí você consegue compreender. Pô, a minha venda ela teve uma curva, depois teve uma curva nesse período, o que teve de ação nesse período? Então, essa correlação do que aconteceu de investimento meu no período, de que executou, e o que refletiu em vendas de volume, é aquilo que gerou de volume incremental para a minha marca. E a partir daí eu consigo identificar, além do volume incremental, eu consigo fazer alguns cálculos para chegar no retorno por investimento, quanto custou aquela mídia naquele período, quanto que aquilo retornou de net revenue e de gross margin para mim. Então, esse tipo de análise eu consigo fazer isso. Mas você não consegue isolar o overlap, né? Quando acontece campanha ao mesmo tempo, não. Mas normalmente não acontece isso. Nunca está 100% ao mesmo tempo. Então, quando um marqueteiro questiona para mim, eu falo, olha, se der para você separar os períodos da campanha, seria o ideal, porque daí eu consigo mensurar cada uma delas. Tá? A gente, complementando um pouco, a gente tem a facilidade, vamos dizer, de ter todos os canais. Né? A gente é varejo, a gente tem online e offline, então a gente consegue... e o nosso modelo de varejo é um modelo omnichannel, no qual a gente tem uma base única de clientes. O grande desafio é nem todos os clientes navegam logados, mas para aqueles que navegam logados, a gente consegue acompanhar, fazendo, obviamente, quem está logado, a gente tem um CPF, tem toda a informação, acompanhar 7 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois, qual que é a conversão dele na loja. E os últimos estudos, esse número tem crescido muito, né? A gente acompanha isso já há algum tempo, e os últimos estudos me dão uma conversão do on para o off maior do que do on para o on. Então, a gente já consegue identificar hoje uma grande influência, né? Tanto de mídia digital quanto da própria navegação no nosso site para a conversão no off depois. Mais perguntas? Aqui, ó. Eu queria fazer uma pergunta. A gente está falando muito de Big Data relacionada a investimento, retorno, toda essa parte de tecnologia. E até foi dito aqui, todo mundo sabe que tem uma componente da criatividade muito ligada a isso, que pode dar um retorno maior ou menor. Lá no evento, vocês viram algum caso que tenta mensurar o impacto de uma boa criatividade, uma criatividade ligada aos valores de uma marca, de um posicionamento, e, de certa maneira, esses modelos retroalimentarem para as próximas criatividades?
A gente acabou pulando aqui 2 campanhas que a gente ia mostrar, que é uma de Kleenex, de lenços, e uma outra da British Airways, onde a análise de dados que você consegue gerar influenciou o caminho criativo daquela campanha. Então, são 2 mãos, né? Dados ajudando a você ser mais criativo, porque você consegue ter informações que você não tinha antes, ficar um pouco menos empírico. E, obviamente, que os dados também só comprovam que uma boa criatividade ela continua sendo fundamental. Acho que eu ouvi várias palestras dizendo que a gente não vai chegar no futuro e os diretores de educação vão perder o emprego deles porque um robô... Porque a gente tem... isso já existe hoje, inclusive, né? Hoje tem software que gera banner automático. Né? Então, se fosse assim, é simples, né? O software pega um copy, ele tem uma lista de palavras-chave, monta ali um banner, gospe e põe na DSP e entrega esse banner. Não funciona assim, o ser humano não reage dessa forma. Então, o componente de criatividade, o componente humano, ele continua sendo muito importante. A única coisa que foi colocado claramente ele não é só o único fator mais. Então, aquele cara que dirigia a Ferrari dele, diretor de criação da década de 80 no Brasil, pensava no chuveiro à noite, na musiquinha, chicletinho, no dia seguinte de manhã resolvia o briefing dele, né? Esse cara perdeu um pouco de espaço no mundo que a gente vive hoje. Então, eu diria, Martinha, que tem um equilíbrio um pouco. Eu não vi nenhum case lá falando um pouco disso, mas pegando fragmentos de apresentações, vê que existe um pouco de equilíbrio entre as 2 coisas. Né? Não é mais só um fator que é determinante. Eu acho que um dos exemplos que a gente ia mostrar aqui, acho que resume bem isso. Né? Eu acho que hoje você tem a possibilidade de usar a tecnologia e, mais especificamente, alguns dados como matéria-prima criativa. Né? Então, teve um exemplo de uma companhia aérea que ela fez um billboard num lugar super privilegiado em Londres, gigante, onde tinha uma criança e aí, toda vez que um avião passava, a criança se levantava, apontava para o avião, e o avião no ar passando. E não só acompanhando esse avião com o dedo e falando para onde aquele avião estava indo. Então, para você chegar nesse nível de criação, você precisou fazer com que esse seu painel eletrônico entendesse qual avião que era, qual rota ele está usando, qual a altura dele, qual a velocidade que ele tá voando, para conseguir sincronizar isso com uma criança fazendo a velocidade correta do avião, na altura e na direção correta. Então, quer dizer, é uma comunicação que, se eu não tivesse todos esses dados, ela não ia funcionar. Então, acho que esse é um exemplo de uma campanha que foi premiada anteriormente em Cannes, e acho que a tendência é justamente a tecnologia e a criatividade andarem cada vez mais de mãos juntas. Cannes mesmo mostra essa direção, então, ano após ano, tem surgido novas categorias que premiam não só a criatividade, mas a criatividade integrada, a criatividade unida à tecnologia, e esse ano vai ser o primeiro ano de Data Lions, que premiaria comunicações exatamente como essa. Então, claramente, a gente consegue perceber uma tendência de que cada vez vai ser mais fácil e comum você unir os dois. Queria pedir, se alguém tem uma última pergunta, porque a gente vai encerrar para não fechar nosso horário aqui. Bom, boa noite. Quando a gente vê todas essas experiências fora, né? E eu acho que ainda não é errado falar que no Brasil muitas dinâmicas são diferentes. Eu acho que mesmo a dinâmica, o Facebook vive falando, o brasileiro entendeu diferente a dinâmica de mídia social. Qual que é a percepção de vocês? O quanto tudo isso que é visto lá fora é aplicável no Brasil? Eu tive experiência numa empresa mais global, né, na Siemens, e eu percebia que isso era muito difícil. O que eles conseguiam aplicar lá, quando a gente trazia para cá, não funcionava na mesma proporção, na mesma dinâmica. Né? Então, qual a percepção de vocês do que acontece lá, o quanto é tangível para já ou para daqui a algum tempo aqui no Brasil? Eu tenho acompanhado esses festivais há muito tempo, acompanhado o mercado há muito tempo, e uma coisa que eu aprendi é que o timing pode variar, mas, via de regra, o que acontece lá vai acontecer aqui. Então, eu vejo muita...
lá para nós é que nem se a gente estivesse vendo uma coisa numa bola de cristal, vai acontecer aqui. O que acontece no Brasil é que o americano, quando surgiu, por exemplo, o mobile lá, já tinha uma penetração de praticamente 100% de PC, de internet, de banda larga. Então, os caras migraram do PC e foram para o mobile. Aqui no Brasil, a gente está tendo um jump já direto para o mobile, que foi uma discussão que a gente não teve aqui, mas, para mim, a mais forte do South by, além dessas coisas meio futuristas de inteligência artificial, foi uma migração violenta dos Estados Unidos para plataformas mobile. Então, a gente voltou até com um termo lá no Magazine que era Mobile Only App First, né? Tal é o jump que as empresas, as startups mais legais, mais relevantes americanas estão sendo de mobile apps. Você pega o Uber, já está com 50 bilhões de dólares de faturamento. Lá você tem várias startups, Hotels Tonight, Instacart, várias delas que estão crescendo de uma maneira extraordinária lá. E no Brasil, nesse momento, você está vendo exatamente a mesma coisa. Eu sou do Facebook Advisory Council aqui do Brasil. Nós temos aqui mais de 90 milhões de pessoas no Facebook e mais de 80% dos acessos diários já são de mobile, né? Então, é um número absolutamente relevante e, nesse caso, é um trend que está acontecendo aqui paralelo ao americano, né? E eu acho que a gente falou muita coisa aqui que se aplica bastante a uma realidade PC e agora a gente vai ter que entrar com toda uma nova conceituação para a realidade mobile. A gente lá reconhece que deixou passar um pouquinho. No nosso caso, o mobile já vai representar até o final desse semestre 30% do tráfego. E era praticamente 0, 4 anos atrás, né? Então, é uma mudança muito significativa, muito intensa e que está acontecendo no Brasil, basicamente, simultaneamente, é a mudança que está acontecendo lá. E, para mim, foi muito útil ver os cases que estão sendo aplicados nessa área. Obrigado aí de novo por vocês ficarem até o final. Espero que tenha sido proveitoso. A gente vai disponibilizar o conteúdo. A gente está gravando aqui, então a gente vai disponibilizar um vídeo depois da apresentação. E espero vocês na próxima. Obrigado. Deixa eu esperar um minutinho.